Você tem dificuldade em desenhar boca, sorriso ou efeito de dente? Se para alguma dessas perguntas a sua resposta foi sim, hoje eu vou te ajudar a resolver e evoluir o seu desenho de boca, pois nós vamos desenhar uma boca mordendo realista colorida. Tudo passo a passo, simples e fácil. No último tutorial, eu te mostrei como desenhar um olho realista colorido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir. Se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas colorido e preto e branco, e o meu foco principal é te ajudar, você iniciante, a aprender a fazer desenhos realistas. Então, além desse tutorial aqui, eu criei um grupo no Telegram, onde eu passo dicas diárias por meio de áudio, vídeo e o que mais for necessário. Tudo gratuito, então para você participar, clique no primeiro link da descrição. Para começar, eu vou usar o lápis HB para fazer o rascunho do nosso desenho, do rascunho da nossa boca. Vou desenhar o lábio de cima e também o lábio de baixo. E lembrando que o lábio de baixo vai estar passando por trás dos dentes de cima, para passar o efeito de que está mordendo o lábio de baixo. E também desenhe os dentes e todos mais os efeitos que tiverem ali entre as regiões do dente, e também todos os efeitos que tiverem de graduação e também de reflexo por cima do lábio dessa boca que nós vamos desenhar. Depois, com o lápis vermelho e o lápis marrom, eu vou fazer um pequeno teste aqui no cantinho da boca para me saber como é que eu vou querer no resto do desenho. O lápis marrom ou vai embaixo do vermelho ou então vai acima para a gente escurecer um pouco mais, tá? E eu peguei o lápis preto também para escurecer um pouco mais na divisão entre o lábio de baixo e o lábio de cima. Com o lápis vermelho eu vou subir em toda essa região, já preenchendo o lábio nesse canto. E com o lápis preto eu vou escurecer um pouco as linhas de expressões que tem na superfície do lábio. Agora com o lápis preto eu vou fazer toda uma camada, praticamente uma linha que vai indo mais ou menos na região do meio do lábio até do outro lado, se ligando ao canto da boca do lado direito. E com o lápis vermelho eu vou passar por cima dessa camada que a gente fez com o lápis preto. Agora eu vou pegar o lápis marrom e vou fazer toda a camada do lábio nesse lado esquerdo, fazendo um degradê à medida que a gente vai saindo dessa mancha mais escura indo para cima. Para conseguir um resultado legal, basta você ir pressionando menos o lápis à medida que você vai subindo e também pegando pela parte de cima do lápis para pressionar menos no papel. E por cima da cera desse lápis marrom, a gente vai passar também o lápis vermelho, assim ele já vai trazer aquele aspecto de batom para a boca. Agora, ainda utilizando esse lápis vermelho, eu fiz a ponta dele e vou fazer algumas linhas criando textura na superfície do lábio. Basta fazer algumas linhas na vertical. E com o lápis marrom eu vou escurecer e fazer algumas linhas de expressões por cima desse vermelho que a gente fez. E na região de baixo do lábio, abaixo daquela camada que a gente criou mais escura, eu vou passar o lápis vermelho. E para escurecer mais, eu vou passar o lápis marrom por cima. Como as linhas de expressões ficaram muito fracas utilizando o lápis marrom, eu peguei o lápis preto e vou reforçar um pouquinho por cima delas. E justamente pelas linhas de expressões terem ficado muito fracas no outro lado da boca, dessa vez eu fiz primeiro as linhas de expressões utilizando o lápis marrom, e aí eu vim fazendo depois as camadas do jeito que eu fiz do outro lado, tá? Fazendo da região de baixo, indo para a região de cima, fazendo o degradê.
depois disso basta fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado do lábio. Pego o lápis vermelho e venho passando por cima dessa graduação que a gente fez com o lápis marrom. Perceba que na região mais escura do lábio, que é a parte de baixo, eu pego bem pertinho da ponta do lápis, mas quando eu começar a ir bem para cima, eu vou começar a pegar pela ponta de cima do lápis, mais para cima. E assim a camada vai se formando e do mesmo jeito vai ficando as linhas de expressões por baixo, que foi o que a gente já criou com o lápis marrom. Com o lápis preto eu vou dar uma pequena reforçada por cima das linhas. Cuidado para não ficar muito forte. E com o bisturi ou então o estilete eu vou fazer algumas linhas mais claras, tirando a cera em algumas regiões. Se você não for adulto, não faça essa etapa. E eu vou pegar a caneta gel branca para criar alguns detalhes na superfície, alguns pontos luminosos que ficam refletindo na superfície do lábio. Esse é um dos detalhes que mais fazem um desenho ficar bonito. Agora a gente já vai para o lábio de baixo. Vou pegar o lápis preto e fazer uma camada mais escura que tem na curvatura do lábio, aqui na parte de baixo. E depois vou pegar o lápis marrom e fazer a mesma coisa que a gente fez no lábio de cima, criar todo o degradê. A diferença é que aqui no lábio de baixo a gente não vai fazer um degradê subindo ou um degradê descendo. Tem algumas regiões que são mais escuras e outras mais claras. Tudo que você tem que fazer é ir observando de acordo com o que você vê no vídeo e tentar reproduzir no seu papel, no seu desenho. Tudo que você precisa fazer é ir criando degradê, indo das regiões mais escuras e indo para as regiões mais claras. Assim você consegue melhores resultados. E outra coisa, você pressiona menos o lápis à medida que você vai indo para as regiões mais claras, tá? E à medida que você vai voltando para as regiões mais escuras, você pressiona um pouco mais o seu lápis no papel. Nas regiões mais claras eu curvo um pouco o lápis, deixo o lápis um pouco curvado, um pouco deitado e vou fazendo as camadas, assim eu vou tendo mais controle das camadas que eu vou criando. E perceba que fica mais escuro o lábio à medida que vai chegando perto do dente, porque esse é o efeito da mordida sob a superfície do lábio. Sempre é bom a gente já fazer essas camadas de fundo utilizando algum lápis, como por exemplo o marrom, porque assim quando a gente passar a cor principal, que nesse caso aqui é a cor vermelha, a gente já tem certeza de que vai ficar no formato perfeito da boca que a gente quer para chegar. E aí a gente chega na parte mais esperada, que é a hora de trazer o efeito do batom da boca. A gente vai pegar o lápis vermelho e começar a puxar, passando exatamente por cima das regiões mais escuras que a gente fez com o lápis marrom. E à medida que a gente vai indo para a região mais clara, no caso que a gente fez também com o lápis marrom, a gente vai pressionando menos o lápis, do mesmo jeito que a gente fez previamente com o lápis marrom. Assim ele vai tomando a mesma forma, do mesmo jeito que está. A diferença é que vai transferir a cor do marrom para o vermelho. E perceba como vai tomando forma e vai ficando bem legal. Isso aí já vale o seu gostei e você se inscrever também no canal, hein? Até rimou.
Ah, e uma coisa importante, tenha paciência, tá? Pode ser que esse lábio aqui, essa parte de baixo, essa etapa que eu tô passando do lápis, tenha me tomado em torno de meia hora, até mesmo 40 minutos, quem sabe. Então tenha paciência para você ir passando com calma e ele transferindo e saturando essa cor vermelha do lábio. Só o efeito desse jeito aqui já ficou show de bola, mas não é o suficiente, hein? Queremos bem mais. Agora eu peguei o lápis branco e vou fazer somente por cima das regiões mais claras, só um pouquinho, sem pressionar muito, só para deixar um pouco mais suave. E também com o lápis marrom, eu escureci um pouco as linhas de expressões. E do mesmo jeito, para criar alguns detalhes luminosos e mais claros, né, na superfície do lábio, você pode utilizar a caneta gel ou então o bisturi. Se você não for adulto, por favor, pule essa etapa, use somente a caneta gel branca. E para fazer alguns detalhes mais finos na superfície do lábio, eu curvo um pouco a caneta gel branca e assim eu consigo fazer algumas linhas mais claras, bem mais finas, passando ali a textura na superfície da pele do lábio. E depois disso eu vou pegar o lápis vermelho e vou escurecer um pouco o vermelho entre cada uma dessas regiões claras que eu fiz com a caneta gel branca. Agora com o lápis preto eu vou fazer, no caso, o espaço entre o dente de cima e o dente de baixo, somente nessa região do canto. E para gengiva eu vou utilizar o lápis vermelho, mas algumas vezes eu vou pegar o lápis marrom e passar um pouco por cima, só para escurecer um pouco o vermelho. Você pode pegar também o cinza se for o caso, só para escurecer um pouco mais. Agora para fazer os dentes eu vou pegar o lápis cinza e a ideia aqui é bem simples. Nós vamos pegar o lápis cinza e começar a fazer as graduações das regiões mais escuras indo para as regiões mais claras, tá? Nesse primeiro dente aqui do canto eu utilizei também um marrom por cima do cinza só para escurecer um pouco mais essa tonalidade de marrom, pois esse dente é o mais escuro. Mas esses dentes aqui agora do meio, todos eles eu vou utilizar praticamente só o lápis cinza, tá? Faço primeiro as linhas ali mais escuras perto do lábio, onde está projetando sombra, e depois eu venho fazendo as camadas da região do meio ali, do meio do dente, para que vá escurecendo e fique umas tonalidades mais de cinza. E algumas regiões do meio do dente é mais escuro, então você cria aí essas manchinhas e depois para fazer os pontos luminosos você pega a caneta gel branca. Assim você vai criando esses pontos luminosos e passa um efeito de como se tivesse meio molhado a superfície do lábio, ou somente o reflexo causado pelo esmalte do dente. Observe que eu vou fazer todos os dentes com essa mesma estrutura, onde eu pego o lápis cinza, faço as regiões mais escuras dele, desço para as regiões mais claras e depois pego a caneta gel branca para fazer os reflexos. Uma coisa interessante é que os dentes aqui já para perto do canto da boca, principalmente os que estão bem escondidos, eles são mais escuros do que os dentes do meio, afinal eles estão recebendo mais sombra, portanto você vai sempre escurecer um pouquinho mais eles, tá? E quando você passa a caneta gel branca, o efeito fica até mais forte ainda. Para fazer esse dente de baixo, no caso o último ali do canto, eu precisei utilizar também o lápis preto para escurecer mais, pois só o lápis cinza não foi o suficiente. Já esses outros dentes aqui do lado estão recebendo mais luz, portanto fica tão claro quanto os dentes ali do meio de cima que nós fizemos. Esses são os últimos detalhes e desenho finalizado. Se você gostou, deixe aqui o gostei abaixo desse vídeo, ou então se você estiver vendo no Instagram, dê 2 cliques na tela para deixar o seu gostei. Se inscreva no canal ou me siga no Instagram. Se você estiver no YouTube, aqui na descrição tem todos os links para você me encontrar no Instagram, no Facebook e assim por diante. Ah, e não esquece de entrar pro grupo de desenho no Telegram, hein? Lá você vai receber dicas para você evoluir no desenho realista preto e branco e colorido o mais rápido possível. Então clica aí no primeiro link da descrição ou então no perfil do Instagram. O link está na bio. Então é isso, se você tiver mais dúvidas,
deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã, desenhista. Até mais!